Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. São 2 horas. Boa noite, eu sou o Martim Madeira, são 2 da manhã, hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos pela política internacional. O vice-presidente norte-americano diz ao Papa para ter cuidado com o que fala. J.D. Vance volta a responder a Leão XIV, depois de Donald Trump ter acusado o líder da Igreja Católica de ser fraco em política externa. No evento da Turning Point, iniciativa fundada por Charlie Kirk, nos Estados Unidos, o vice norte-americano respondeu com ironia às críticas do Papa à administração Trump. Para Vance, Leão XIV deve ser mais cuidadoso com o que diz. Quando o Papa diz que Deus nunca está do lado de quem empunha a espada, existe uma tradição com mais de 1000 anos da teoria da guerra justa. Ou seja, da mesma forma que é importante que o vice-presidente dos Estados Unidos tenha cuidado quando fala de matérias de política pública, também acho muito importante que o Papa tenha cuidado quando fala de matérias de teologia. Penso que uma das questões aqui é se alguém vai dar opinião sobre temas de teologia, tem de ter cuidado e garantir que está ancorado na verdade. É isso que eu procuro fazer. E é também isso que espero da Igreja, seja católica ou protestante. As declarações de J.D. Vance no dia em que a CNN Internacional adianta que o vice-presidente norte-americano vai voltar a liderar as negociações com o Irão. E já que falamos no Médio Oriente, o governo norte-americano anunciou o fim da suspensão às sanções sobre o petróleo iraniano. Um anúncio do Departamento do Tesouro, a suspensão de algumas sanções tinha sido decidida no mês passado para atenuar os efeitos da guerra no Médio Oriente. Os Estados Unidos dizem que essa autorização temporária termina dentro de alguns dias e não vai ser renovada. A administração norte-americana está pronta para impor sanções secundárias às instituições financeiras estrangeiras que continuem a apoiar as atividades de Teherão. Um ponto de viragem. É desta forma que o embaixador de Israel nos Estados Unidos define as negociações que ocorreram esta terça-feira com o Líbano. O diplomata fala de uma vitória do bom senso e da paz. Esta foi uma vitória para o bom senso, para a responsabilidade e para a paz, porque ontem o líder do Hezbollah advertiu o governo do Líbano para que não participasse nestas negociações e o executivo de Joseph Aoun corajosamente disse não ao Hezbollah. Este é o início de uma batalha muito forte, sólida e consistente contra o Hezbollah. O embaixador israelita em Washington adiantou ainda alguns pontos dos pontos abordados durante esta reunião, que durou mais de 2 horas. Descobrimos hoje que estamos do mesmo lado da equação. Essa é a coisa mais positiva que poderíamos ter retirado desta conversa. Falámos sobre vários assuntos e, acima de tudo, sobre a visão a longo prazo, em que haverá uma fronteira claramente delineada entre os nossos países. Deixamos bem claro que a segurança dos nossos civis não está aberta a negociações. Isso ficou entendido. Depois deste encontro, o Líbano e Israel concordaram em encetar negociações diretas. O documento não especifica nem a data, nem o local de quando estas negociações vão ser. A Ucrânia. Passamos de um conflito diferente. A Ucrânia pode ser alvo de um ataque em larga escala. Durante esta noite, um aviso deixado por Volodymyr Zelensky, citado pela Ucrânia Informe durante uma conferência de imprensa na Noruega, um país onde está de visita. O presidente da Ucrânia avisou que a Rússia pode usar mísseis e drones iranianos nas próximas horas. Certo é que a população recolheu de forma obrigatória em Zaporíjia, depois da Rússia ter atacado instalações industriais. É o que adianta o chefe da administração militar da região no Telegram. Ivan Fedorov afirma que os moradores ouviram as explosões do ataque, que classifica como hostil. Neste momento, Zaporíjia está com o sistema de defesa aérea em alerta contra ataques aéreos em Dnipro. Um míssil balístico foi lançado pela Rússia sobre a cidade ucraniana e matou 5 pessoas, quase 30 ficaram feridas. Relativamente aos ataques visados e ao aviso deixado
por Volodymyr Zelensky, de momento ainda não ocorreram. Foi arquivado pelo Ministério Público o inquérito sobre o caso de Boaventura Sousa Santos, desencadeado por alegado assédio sexual. Faltou a queixa das vítimas às autoridades num prazo de 6 meses. O inquérito, que envolve o Centro de Estudos Sociais, teve 2 origens. Um relatório final da Comissão Independente do SES, que confirmava a existência de padrões de conduta de abuso de poder e assédio, e uma carta assinada por 13 mulheres às autoridades judiciárias para investigarem as condutas mencionadas no relatório. O jornalista do Observador, António José Soares, lembra-nos mais contornos deste caso. 3 investigadoras que passaram pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra denunciaram situações de assédio num capítulo do livro intitulado Má Conduta Sexual na Academia para uma Ética de Cuidados na Universidade, o que levou a que os investigadores Boaventura de Sousa Santos e Bruno Sena Martins acabassem suspensos de todos os cargos que ocupavam no SES em abril de 2023. A instituição acabou por criar, uns meses depois, uma comissão independente para averiguar as denúncias e divulgou o seu relatório quase um ano depois. Este documento, então divulgado, confirmava a existência de padrões de conduta de abuso de poder e assédio por parte de pessoas em posições hierarquicamente superiores, mas sem especificar, no entanto, nomes, tendo sido denunciadas à Comissão Independente 14 pessoas por 32 denunciantes, isto num total de 78 denúncias. Segundo a agência Lusa, o Ministério Público explica agora, no despacho de arquivamento, que as condutas descritas no relatório seriam suscetíveis de integrar a prática de crimes contra a liberdade sexual, mas isto depende da apresentação de queixa por parte das vítimas. Mas, no entanto, como nenhuma das ofendidas apresentou queixa no prazo de 6 meses, foi determinado o arquivamento dos autos, carecendo o Ministério Público de legitimidade para o exercício da ação penal. O resumo deste caso feito pelo jornalista do Observador António José Soares. Boaventura de Sousa Santos diz à Lusa que este arquivamento reitera que o único objetivo das denunciantes foi apenas utilizar a comunicação social para difamação. Já a advogada das denunciantes, Lara Roque Figueiredo, adianta à Lusa também que há factos que podem configurar outro tipo de crimes, esses públicos, e que a Justiça vai continuar a investigar. Passamos ao desporto. O Sporting joga esta quarta-feira com o Arsenal em Londres para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Rui Borges tem consciência da dificuldade, mas acredita numa reviravolta do conjunto leonino. O resultado não está favorável para o clube de Alvalade. Perdeu na semana passada 1-0 em casa. Procura agora dar a volta ao marcador para garantir um lugar histórico nunca antes alcançado nas meias finais da competição. O técnico dos Leões sabe que a missão é difícil, mas garante que a confiança na equipa é infinita. Estamos cientes daquilo que é as dificuldades, defrontar um grande Arsenal, fazer o que ninguém fez na Champions, que é ganhar a esta equipa, por isso sabemos bem daquilo que são as dificuldades que teremos pela frente. Agora acreditamos muito e a confiança é muito infinita naquilo que é a personalidade e caráter de cada jogador da nossa equipa. No espaço de uma semana, o Sporting vai jogar contra o Arsenal, o Benfica e o Futebol do Porto. Rui Borges desvaloriza o calendário apertado, diz que, aconteça o que acontecer, já nada apaga a grande época do Sporting. Cada vez mais se vai encurtando a época e as decisões são cada vez mais importantes, os jogos são cada vez mais importantes nas decisões. Agora temos de estar cientes que estamos no final da época, é certo, mas estamos inseridos em tudo que é para disputar os troféus, e isso identifica claramente aquilo que é o Sporting. O que se passar, independentemente do que se passar amanhã, principalmente, que é isso que estamos focados, não apaga nada daquilo que tem sido a grande época desta equipa e destes jogadores. A última vez que o Sporting visitou o estádio do Arsenal conseguiu apurar-se para os quartos de final da Liga Europa. Ora, esta quarta-feira os Leões vão tentar eliminar novamente os londrinos numa competição europeia. A bola começa a rolar às 8 da noite. Pode acompanhar o relato e os comentários aqui em direto na Rádio Observador. Também para a Liga dos Campeões jogou hoje o Barcelona, o que defrontou o Atlético de Madrid. Este pode ser o possível adversário do Sporting, caso o Sporting passe para as meias finais da Liga dos Campeões. O Barcelona foi eliminado da competição pelo Atlético de Madrid
apesar da vitória por 2-1 no Estádio Metropolitano. O primeiro golo foi marcado por Lamine Yamal, conseguiu reduzir a eliminatória. Na altura, o Atlético de Madrid tinha ganho a primeira mão por 2-0, portanto, com este golo, Lamine Yamal aos 4 minutos ficou 2-1. Depois, Fernando Torres, aos 24 minutos, marca o segundo e empata a eliminatória para o Barcelona. Mas ainda na primeira parte, Ademola Lookman fez o único golo do Atlético de Madrid nesta segunda mão, fez com que o agregado ficasse em 3-2, fazendo assim com que o Barcelona seja eliminado da Liga dos Campeões. Agora, o Atlético de Madrid pode ser o próximo adversário do Sporting na competição, caso o Clube Leonino passe nos quartos de final, frente ao Arsenal. Também jogou o Paris Saint-Germain, que venceu o Liverpool por 2-0. Os franceses chegaram ao Reino Unido já em vantagem. Dembélé assinou os 2 golos da partida. O primeiro aconteceu aos 72 minutos, o segundo viria só a acontecer já no fim do jogo. O Liverpool ainda teve um momento aos 64 minutos com um penalti que acabou por ser revertido pelo VAR. O Liverpool diz assim adeus à Liga dos Campeões. Já o PSG fica à espera para saber quem é o adversário da semifinal. Será o Bayern de Munique ou mesmo o Real Madrid. Ainda no desporto, morreu Vicente Lucas, um dos símbolos maiores do Belenenses. A notícia foi avançada em comunicado pelo Belenenses, que fala num dos seus dias mais tristes. O Clube do Restelo diz que se perdeu nesta terça-feira a maior figura viva do emblema e uma lenda do futebol português e mundial. Vicente Lucas era irmão de Matateu, chegou ao Belenenses com 18 anos no clube, esteve 12 e chegou a conquistar uma Taça de Portugal. Com a camisola nacional representou o país por 20 vezes, esteve ainda no Mundial de 66, morreu esta terça-feira aos 90 anos. Ponto final neste jornal das 2 da manhã. A informação está de regresso às 2h30 com a síntese de notícias. Até já.